Esse é o canal Espírita Responde número 19 e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre tatuagens, pessoal, porque esse assunto já foi trazido aqui para o canal e olha, deu uma polêmica do tamanho do mundo. Só que nós vamos focar aqui na questão dos tatuadores, se há alguma consequência espiritual para eles, já que a gente sempre ouve que tatuagem é pecado. Vamos entender tudo isso agora. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde. E se você tem alguma pergunta que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aqui na sua tela, canalespiritaresponde@gmail.com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Os vídeos do canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas vocês podem continuar enviando as suas perguntas aqui nos comentários dos vídeos, porque eu respondo por aqui também. Só que pelo canal Espírita Responde fica uma resposta, né, pessoal, mais elaborada. Eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Cláudia Monte e ela diz o seguinte: boa tarde, professor. Gostaria de tirar uma dúvida. Assisti o seu vídeo sobre tatuagens. Eu sou arquiteta e estou querendo migrar para a tatuagem, ser tatuadora, apesar de não ter nenhuma tatuagem, mas estou com muitas dúvidas em relação a esse assunto. A minha intenção seria fazer tatuagens restauradoras para pessoas que sofreram com o câncer e aqueles que passaram por algum acidente, mas faria tatuagens em geral, mas o foco seria essa restauradora. Como estou sem renda e desenho desde pequena e o trabalho artístico não é valorizado, me entusiasmei com a tatu por ser uma profissão que te dá um retorno financeiro e daria para ajudar muitas pessoas, visto que pretendo tirar alguns dias para oferecer àqueles que não podem pagar. Tenho procurado me informar sobre o assunto, não quero ser corresponsável e nem prejudicar alguém. Fui a uma feira de tatu muito famosa e me senti numa carnificina. Sei que nesse caso a energia é densa, mas no caso de um estúdio onde o ambiente é trabalhado toda a energia do local e a intenção de quem for receber a tatu e até mesmo de quem for executar for intenções boas, vai prejudicar do mesmo jeito? Já ouvi dizer que a tatuagem prejudica o fluxo de energia quando desencarnado. Preciso muito saber, tirar essas dúvidas, porque se for para prejudicar, eu terei que desistir. Já pedi para que meu mentor me mostrasse o caminho. Não tive resposta. Aliás, desde que tive a ideia de ser tatuadora, tudo começou a fluir. Até um curso gratuito eu consegui. Estou confusa. Pode me orientar? Gratidão pelo seu tempo, por me ouvir. Cláudia Monte. Cláudia, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá. Ô Cláudia, só uma observação aqui no final do seu e-mail, você diz que já pediu, né, para o seu mentor que ele te mostre o caminho, mas você não teve resposta. Porém, você disse que tudo começou a fluir, até um curso gratuito você conseguiu. Será que não é essa a resposta dele? Pode ser. Bom, pessoal, muito legal essa pergunta, porque ela vai me dar a oportunidade de falar mais um pouco sobre tatuagens. Por que mais um pouco? Porque, como eu já disse para vocês, eu já fiz um vídeo sobre o tema, o vídeo é esse aí, e é um vídeo que até agora já deu mais de 300 mil visualizações. O vídeo muito visto, porém um vídeo que criou então uma polêmica muito grande. E até algo chato, né? Surgiu ali um efeito manada de pessoas que não assistiram ao vídeo, porém começaram a comentar, e essas pessoas que não assistiram o vídeo, mas comentaram, elas ficaram muito bravas comigo, né? Começaram a me xingar, achando que eu pudesse estar falando lá no vídeo que tatuagem é algo errado, que tatuagem é pecado, enfim.
Tudo isso porque lá na capa do vídeo está escrito, né, o Vale dos Tatuados no Umbral, mas em nenhum momento no vídeo eu digo que exista esse vale pelo fato das pessoas terem feito tatuagens, tá, pessoal? Só que, infelizmente, muitos não assistiram o vídeo, preferiram comentar sem assistir, mas eu fiquei muito feliz porque a grande maioria dos comentários foram de pessoas que assistiram, que gostaram, inclusive tatuadores deixaram lá o depoimento, o comentário, agradecendo pelo vídeo, enfim. Então eu vou usar essa pergunta aqui da Cláudia para que eu possa fazer um resumo então sobre tatuagens. Não vai ser um vídeo como aquele, mas um pequeno resumo para que vocês entendam se realmente há algum problema em fazer tatuagem ou não, se existe o Vale dos Tatuados ou não, e depois então eu falo mais especificamente se há alguma consequência espiritual, alguma responsabilidade espiritual que vai acarretar algum sofrimento aos tatuadores. Bom, pessoal, o Vale dos Tatuados ele foi mencionado pela primeira vez no livro Mais Além do Meu Olhar, pelo espírito André Sérgio e psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. É um livro muito bacana, um livro muito interessante. Mas vamos entender uma coisa aqui agora. O espiritismo, ele não condena as tatuagens. E por que ele condenaria, né? Mas a doutrina prega que nós precisamos ter, né, o equilíbrio e o bom senso em tudo que nós fazemos. Muitas pessoas lá no vídeo comentaram que a tatuagem é feita no corpo físico e não no espírito, então por isso que não teria nenhum problema, porque aquilo que conta na verdade é o caráter da pessoa. E de fato sim, é o caráter que conta. O que conta é a maneira como nós vivemos aqui a nossa reencarnação. É o bem que a gente faz, é a reforma íntima que nós praticamos todos os dias. Mas nessa questão da tatuagem no corpo físico e não no espírito, há um porém que muitas pessoas não comentaram, né? Essas pessoas que ficaram muito bravas. Muitas inclusive falando que são espíritos, mas eu acho que elas não comentaram porque elas realmente não conhecem, que é a questão do perispírito. Nós precisamos analisar essa questão do perispírito para que a gente possa entender um pouco essa questão das possíveis consequências futuras para quem faz uma tatuagem. O perispírito, pessoal, ele é um corpo fluídico que ele fica entre o corpo físico e a alma. Quando nós estamos reencarnados, nós temos uma alma. Depois, quando nós estamos desencarnados, então nós somos espíritos imortais. Mas o perispírito, então, ele fica entre o corpo físico e a alma. E é ele que faz a ligação, então, entre os dois. As sensações físicas que a alma experimenta, elas são transmitidas a ela, então, pelo perispírito, que, por sua vez, recebe, então, essas sensações do corpo físico. Interessante também, pessoal, que o perispírito, ele compõe, vamos dizer assim, ele é um dos fatores que compõe a nossa aparência quando nós estamos desencarnados. Geralmente, ele mantém a mesma aparência da última reencarnação. Então, quando um médium ele vê um espírito, na verdade, ele está vendo o perispírito que está em volta do espírito. E também é bem interessante porque espíritos mais elevados, né, mais adiantados, eles conseguem mudar a forma do perispírito deles quando eles estão no plano espiritual. Então eles podem adotar uma aparência que eles não tiveram na última reencarnação. Bom, mas então as tatuagens elas podem causar algum problema, alguma consequência espiritual? Para algumas pessoas pode e para outras pessoas não. Isso vai depender muito do materialismo. O problema é nas pessoas que foram muito materialistas quando estavam reencarnadas. Pois para essas pessoas o corpo físico, o corpo material, ele era tão importante, não que ele não seja, né, pessoal? Mas como eu já disse, bom senso e equilíbrio em tudo. Então para essas pessoas o corpo físico ele era tão, mas tão importante, assim como tudo que é material. E então quando essas pessoas desencarnam, muitas vezes a tatuagem ela fica gravada no perispírito, e isso, né, em função dela estar fixa na mente dessa pessoa. Então, pessoal, nós vamos para o umbral devido ao materialismo que nós vivemos aqui reencarnados. Óbvio que há muitos outros fatores que nos levam até o umbral, mas nesse caso aqui desse vídeo, então nós estamos falando de tatuagens, então aquilo que vai nos levar para o umbral não é a tatuagem em si, mas sim o materialismo que nós vivemos.
Então, nós podemos viver lá em grupos, né? Nós podemos estar sofrendo lá no umbral, em grupos, em locais específicos lá. E nós somos atraídos para esses locais através da afinidade. E tal afinidade, né, que nós vamos ter lá com o local e com os outros espíritos que estão lá, pode estar relacionada então ao materialismo que nós vivemos enquanto reencarnados. E as tatuagens podem fazer parte desse processo, desse estilo de vida materialista em comum entre aqueles espíritos. Por isso que pode haver sim, lá no umbral, um local onde todos esses espíritos que têm tatuagem estejam juntos, mas não é pela tatuagem em si, mas pelo estilo de vida materialista que viveram. Então, em algum momento, em um determinado momento, algum espírito que lá esteja pode ter observado que a maioria das pessoas que estão lá tenham tatuagens, então ele pode ter dado esse nome aqui, então é o Vale dos Tatuados, mas esse vale não é um local de destino, de sofrimento espiritual para a pessoa que faz a tatuagem, mas sim para a pessoa materialista. E de novo, essa tatuagem então pode estar relacionada a esse estilo de vida materialista que levou esses espíritos que têm afinidade a estarem juntos em um local no umbral. E a tatuagem, pessoal, ainda pode ser um problema para as pessoas em uma outra situação. Você que tem tatuagem, o que essa tatuagem lhe remete? Qual o padrão de pensamento que essa tatuagem lhe traz? Se a tatuagem lhe traz sentimentos ruins, qualquer um que seja, a sua vibração vai baixar e você vai atrair obsessores, espíritos trevosos para o seu lado. E esse é um problema muito sério também, porque isso vai acarretar processos de obsessão. Agora, se a sua tatuagem ou as suas tatuagens não lhe remetem coisas ruins, sentimentos ruins, de tristeza, de mágoa, de qualquer coisa ruim que seja, então essa tatuagem não tem problema nenhum. Você não cometeu nenhum erro, então, em fazer essa tatuagem. Por quê? Porque provavelmente você não é uma pessoa materialista. Então, essa tatuagem, quando você desencarnar, ela não vai estar fixa na sua mente. Então você vai chegar ao plano espiritual muito provavelmente sem ela. Há casos de pessoas que durante o desdobramento, o que é o desdobramento? Eu vou trazer alguns vídeos sobre os desdobramentos, né, a viagem astral. Eu estou me preparando ainda para trazer esse tema para o canal, porque é um tema muito extenso e óbvio que eu preciso estar preparado para trazer então os assuntos para vocês. Porque como a espiritualidade ela aborda assuntos, temas que mexem com a vida das pessoas, então eu não posso chegar aqui e fazer alguma coisa de qualquer jeito, eu tenho que estar preparado para isso. Mas, então, algumas pessoas durante o desdobramento, que é quando o nosso espírito ele se liberta parcialmente do nosso corpo físico, isso durante sono, então muitas dessas pessoas que têm tatuagem, elas estão no plano espiritual durante o desdobramento e elas nem têm mais essa tatuagem enquanto elas estão lá, porque a tatuagem não está fixa na mente dessa pessoa. Entenderam então, pessoal, qual é o problema da tatuagem? É nas pessoas materialistas, e se ela lhe remete a algum sentimento ruim, vai atrair obsessores. É só isso. Aquele outro vídeo, então, que eu indiquei para vocês, que eu gostaria muito que vocês assistissem, porque lá eu falo de uma maneira bem mais ampla. Nesse vídeo eu não falei nada demais, eu não falei do caráter das pessoas que têm tatuagem, porque se for assim, eu vou estar falando de mim mesmo, da minha esposa, de várias pessoas da minha família que têm tatuagens também. Bom, então agora vamos falar sobre os tatuadores, né? Que é, na verdade, o tema aqui desse canal Espírita Responde número 19. Será que há alguma consequência espiritual para esses profissionais, para esses artistas? E eu já adianto para vocês que não há nenhuma. Não há nenhuma consequência espiritual quando a pessoa desempenha um trabalho honesto. E no caso dos tatuadores, são profissionais, são trabalhadores, artistas que desempenham seu trabalho de maneira honesta, fazem as tatuagens lá nos seus clientes
sem nenhuma consequência espiritual, podem ter certeza disso. Porque veja bem, pessoal, se eu sou uma pessoa materialista, se a tatuagem está fixa na minha mente e eu vou lá no tatuador, no estúdio dele, que responsabilidade ele tem sobre o meu caráter, sobre o meu estilo de vida, sobre eu ser uma pessoa materialista? Ele não tem responsabilidade nenhuma. Se a tatuagem irá me trazer consequências espirituais, essa é uma responsabilidade minha. Eu que preciso me reformar intimamente para que eu deixe de ser então essa pessoa materialista. O tatuador não tem nada a ver com isso. Ele não tem responsabilidade, como eu disse, sobre o meu estilo de vida, sobre o meu caráter. Ele não tem responsabilidade por eu não praticar a minha reforma íntima. O tatuador, ele trabalha de maneira honesta, né, pessoal? Ele trabalha duro para conseguir o seu sustento, o sustento da sua família, através do seu trabalho, através da sua arte, através da sua dedicação, através dos cursos de aperfeiçoamento que eles fazem para que a arte deles sempre seja mais bacana, mais bonita. Enfim, como um trabalhador honesto vai ter alguma consequência espiritual em virtude do seu trabalho honesto? Nunca, né? O tatuador, ele irá responder espiritualmente igual qualquer um de nós, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer outra área. Se ele faz do seu trabalho algo desonesto, algo que irá prejudicar as outras pessoas, aí sim ele irá responder espiritualmente, da mesma maneira que se eu usar o meu trabalho para eu fazer o mal para as outras pessoas, se você que não é tatuador, você usar o seu trabalho para prejudicar as outras pessoas, então você, eu, o tatuador, todo mundo vai responder espiritualmente por isso. E outra coisa, vocês aqui já pararam para pensar em um outro lado, né, desse trabalho dos tatuadores? Vocês já pararam para pensar a quantas pessoas eles devolvem a autoestima através do trabalho, através da arte deles? Isso é um fato, pessoal. Quantas pessoas se sentem bem quando fazem uma tatuagem? Não é porque são materialistas, não. Se sentem bem, às vezes precisam de algo para melhorar a autoestima e muitas vezes elas encontram isso nesses profissionais, no trabalho dos tatuadores. E pensem ainda nas tatuagens reparadoras. Eu acho que é esse o nome, né? Algum tatuador que estiver assistindo o vídeo, por favor, pode comentar aqui. Vai ser muito bom a gente ter essa contribuição para que a gente possa entender aqui o nosso assunto de hoje. Mas pense então nas tatuagens reparadoras que são feitas para cobrir cicatrizes, né? Ou alguma marca, enfim. Pense no bem que o trabalho desse profissional está fazendo para aquela pessoa. Então, meus amigos, minhas amigas, se vocês, assim como eu, têm tatuagens, fiquem tranquilos. Vocês podem se arrepender, por exemplo, porque não gostei do desenho, não gostei de como foi feito, ou porque eu simplesmente não faria se eu pudesse voltar no tempo. Vocês podem se arrepender por isso, mas por medo de alguma consequência espiritual não precisa ter, desde que sua vida não seja pautada no materialismo, desde que você tenha o bom senso e o equilíbrio em tudo que você faça aqui durante a sua reencarnação. E meus amigos, minhas amigas, tatuadoras, tatuadores, tenham certeza que não há nenhuma consequência espiritual para vocês por vocês serem tatuadores. E parabéns então para vocês pelo trabalho, pela arte, que eu sou um verdadeiro fã, eu sou um admirador da arte de vocês. E minha amiga Cláudia, você quer então ser uma tatuadora? O seu coração está mandando você seguir por esse caminho? Está mandando você trilhar esse caminho? Então, trilhe esse caminho. E parabéns por você ter essa intenção de dedicar ali um tempo do seu trabalho para realizar as tatuagens reparadoras nos irmãos e nas irmãs que não têm condições financeiras para fazer isso. Isso é amor ao próximo, isso é caridade, e a cada pessoa que nós ajudamos de coração, nós tiramos uma pedra do nosso caminho durante aqui a nossa jornada nessa reencarnação aqui nesse planetinha azul tão lindo que nos serve de lar. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom?
Um fraterno abraço a todos e que assim seja.